Vamos lá em Neemias, livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo de número 2, e versículo de número 11. Eu quero falar para você hoje aqui, de determinação e de propósito. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, você tem que ter essas duas, você tem que carregar essas duas coisinhas aqui, determinação e o quê? E propósito. O que é propósito? Propósito é a pessoa que tem um viciado em casa e diz: eu quero ter essa pessoa liberta. Isso é um propósito. Propósito é uma pessoa que tem um casamento destruído, uma vida sentimental destruída, dizer: eu quero ser feliz na minha vida sentimental e eu vou ser feliz na minha vida sentimental. Isso é um propósito. Propósito é uma pessoa que talvez vive uma situação econômica muito difícil e ele diz: eu vou prosperar, eu vou sair da miséria, da dificuldade, eu vou ter o meu lugar para morar, minha casa, eu vou ter um trabalho abençoado. Isso é um propósito. Isso é um propósito. Só que para que esse propósito se torne uma realidade, eu vou ter que ter determinação. São duas coisas que precisam andar juntas. Eu queria que essa semana você fizesse uma experiência. Você chegasse perto de alguém que está com um grande problema e você perguntasse para ela o que é que ela mais deseja na vida. Você vai perceber algo interessante. Normalmente a pessoa não vai ter uma resposta concreta para aquilo que ela mais deseja. Sabe o que isso quer dizer? Que ela não tem nenhum propósito. Quem não tem propósito não vai chegar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Deixa eu contar um negócio pessoal para você aqui. Ontem uma pessoa me fez um desafio. Só que essa pessoa tem muito mais bagagem do que eu no desafio que ela me fez. E por isso aqui eu perdi o desafio. Eu cheguei em casa ontem e eu falei para minha menina e para minha esposa, eu falei: eu vou me preparar. E até o final do ano eu vou ganhar dele. Eu vou vencer ele. Não é uma questão de competição. É uma questão de eu acreditar que eu posso. Por que eu posso? Porque o meu Deus é grande. Eu estou dando um exemplo para você do que é um propósito. Quando a pessoa tem um propósito, ela sabe o que ela quer. Ela não oscila, ela não fica como as ondas do mar. Você tem um propósito? Responde com a boca não, responde para você. Você tem um propósito? Nós precisamos ter um propósito. É o propósito que nos leva para frente, sabia? É o propósito que nos dá motivo para viver. É o propósito que nos impulsiona. É o propósito que nos dá força. Agora, de nada adianta ter o propósito se não tiver o que eu falei? A determinação.
Porque muitas das vezes aquele propósito vai estar distante aos olhos humanos. Vai estar distante. Mas ele existe. Só está distante. Então eu vou ter que ter muita determinação para chegar lá. Muita. Porque no meio do caminho vai ter dificuldade? Vai. Vai ter pessoas tentando me atrapalhar para mim não chegar lá? Vai ou não vai? Vai. A Bíblia fala sobre essas pessoas, os enviados do maligno. Vai aparecer. Muitas coisas vão acontecer. Mas se eu tiver determinação, nada vai me parar. Eu vou continuar avançando, avançando, e isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Se você pegar o texto sagrado, você vai ver que Deus fica triste quando Ele olha e vê pessoas reclamando da vida. Uma pessoa que reclama da vida é uma pessoa que não tem propósito. É uma pessoa que não tem propósito. Porque quando ela tem propósito, ela vai. Ela não consegue nem perceber as dificuldades. Ela está enfrentando luta, mas o foco dela está lá no propósito. Isso agrada a Deus. Eu quero que você, a partir de hoje, seja uma pessoa que carrega propósitos. Carrega propósitos. E seja determinado. Olha o exemplo que eu vou dar para você aqui, de um homem chamado Neemias. Neemias, olha a história que eu vou te contar, hein? Neemias fazia parte do povo judeu. E Neemias, ele vai ser parte do povo que vai estar no cativeiro babilônico. Israel foi levado como escravo para a Babilônia. Quase todo o povo de Israel ficaram uns gatos pingados em Jerusalém. Gatos pingados. Quase todo o povo foi para a escravidão. Só que a situação de Neemias vai ficar um pouquinho pior. Neemias, ele vai ir trabalhar para o rei no palácio. Aí tem gente que fala, bispo Paulo, mas isso não é ruim. Trabalhar para o rei é bom, é bom. Só que a função de Neemias era trabalhar como copeiro do rei. Neemias ficava muito perto do rei. Só que automaticamente também ficava perto de quem? Da rainha. E o rei não queria nenhum homem perto de quem? Da rainha. Então esse tipo de função fazia com que aquela pessoa fosse castrada, se tornasse um eunuco. Viu? Por um lado a gente fala, nossa, vai trabalhar para o rei, legal, mas por outro lado, olha o preço. Então a vida de Neemias fica muito ruim. Muito ruim. Só que Neemias tinha um propósito no coração. Sabe qual que era o propósito de Neemias? Ver a cidade dele reconstruída. Neemias, carregava esse objetivo. Ele era visto pelos outros como menos capaz, pelo que aconteceu com ele. Ele era visto pelos outros como
como menos homem. Eu quero que você saia daqui hoje com esta visão, porque talvez você já absorveu a ideia que você é menos do que os outros, porque implantaram isso na sua cabeça. Talvez você já absorveu o conceito de que você nunca vai ser ninguém, porque a vida toda disseram isso para você, que você não vai ser ninguém, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo outro, que você não vai conseguir, que você não tem condições. Mas quando você anda com Deus, e quando você tem um propósito, e você é determinado, então o que importa para você, ou o que deve importar para você, não é o que os outros dizem, mas é isso aqui, ó: Deus é grande e Ele está com você. Ele está com você. É isso que tem que importar. Neemias tinha um propósito: ver a cidade dele reconstruída. Mas como? Um dia ele toma uma decisão: eu vou falar com o rei, eu vou pedir autorização para o rei me liberar, para mim poder voltar na minha cidade e reconstruir ela. Pensa só, que obrigação que o rei tinha com ele? Nenhuma. Ele era apenas um eunuco, um escravo qualquer. Ele era nada, ninguém. Mas eu disse para vocês que quando uma pessoa tem um propósito no coração, isso agrada a quem? A Deus. Quando Neemias vai falar com o rei diz para ele: pode ir. Pode ir. O rei dá o aval. Que maravilha! O rei disse: pode ir. Mas agora tinha um problema: reconstruir uma cidade. Para fazer isso tinha que ter muita determinação. Reconstruir os muros que cercavam a cidade. Não adianta só querer. Se você perguntar aí no mundo hoje, quem quer uma vida melhor, quantas pessoas você acha que vão levantar as mãos? Todas. Agora, se você for ver quem tem um propósito, quem tem determinação para ter uma vida melhor, são poucas. Eu vou dizer um negócio para você que talvez ninguém nunca disse. Todo mundo que tem propósito e tem determinação, os olhos brilham. Os olhos não são opacos. Os olhos brilham. A pessoa é diferente. É aquela pessoa que a gente fala: nossa, fulano tem um brilho no olhar. É diferente. Sabe por que é diferente? Porque ela acredita que o propósito dela vai se tornar uma realidade. Ela vive para aquilo. Então Neemias vai. Você sabe qual que era o tamanho das muralhas de Jerusalém? Quem sabe? Só o muro que cercava a cidade assim, ó. Quem sabe? Não. A Jerusalém antiga não era como hoje. Por isso que tem que ir em Jerusalém, tem que ir na viagem, homem de Deus, conhecer a Terra Santa. Hoje, para vocês terem uma ideia, Jerusalém é assim. Existe a cidade atual de Jerusalém, que tem em torno de 1 milhão de habitantes. 1 milhão. Resumindo, é do tamanho da Ceilândia inteira. Jerusalém seria do tamanho da Ceilândia inteira. Ceilândia hoje deve ter em torno de 1 milhão de habitantes, mais ou menos. Hoje não. Hoje Jerusalém não é toda cercada. Dentro da cidade atual tem o que se chama de cidade velha, que seria a cidade histórica de Jerusalém.
dentro dessa cidade velha, que é cercada, que antigamente era a cidade toda, entendeu? Antigamente era a cidade toda, hoje moram em torno de 40 mil pessoas dentro da cidade velha. Tudo que você vê na Bíblia sobre a cidade de Jerusalém, hoje nós estamos falando da cidade velha. Ocorreu lá. Então esta cidade velha tinha um muro de aproximadamente 1,6 km, 1,7 km. O muro. É pequeno para os nossos dias de hoje. Nós estamos falando de um eunuco que tinha um propósito de quê? De reconstruir. Aí agora vocês calculam 1,6 km, 1,7 km de muro, com mais ou menos 8 metros de altura. Essa parede aqui deve ter o quê? Uns 4 metros, mais ou menos? O pé direito aqui? Então seria um muro do dobro dessa parede aqui, ó. Essa parede vezes 2 de altura, com 1,6 km de comprimento. Tem que estar determinado. E vocês acham que todo mundo queria que ele conseguisse? Não. Você acha que todo mundo quer que você alcance os seus propósitos? Tem gente do seu lado que te dá tapinha nas costas, que finge que é seu amigo, que ele quer que você continue na situação que você está. Tem pessoas às vezes dentro da própria família que torce contra você, dentro da sua própria família. Por isso que eu disse que tem que ter um propósito, tem que estar determinado e tem que estar agarrado com quem? Com Deus. Vamos no texto. O rei falou que ele podia ir, não falou? Olha o que diz. Assim, cheguei a Jerusalém. O que, pessoal? O que, pessoal? O milagre já começou aqui. 3 dias depois. Só que tem um detalhe. Sabe qual era a distância da Babilônia até Jerusalém? 800 quilômetros. 800 quilômetros num sol escaldante. Não tinha carro, tá? Com certeza ele tinha um animal para ir caminhando. Cavalo, não sei. Mesmo assim, 3 dias. É como o irmão está dizendo, foi direto. Quem está determinado, meu Deus do céu, irmão, isso aqui é forte demais. Se você pegar essa visão aqui, tudo vai ser diferente na sua vida a partir de hoje. Quem está determinado é assim, eu vou fazer, Deus é comigo, isso vai dar o quê? Certo, eu vou orar, ninguém vai me impedir, eu não vou tirar, não vou perder o foco, eu vou lutar, porque eu creio que esse menino vai sair das drogas, ele vai ser uma bênção, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou perseverar, ele vai ser um homem de Deus, e ninguém faz ela desistir. E eu vou ter uma vida sentimental abençoada, vai ser tudo diferente. Eu vou ter uma vida financeira próspera, minha empresa vai crescer. Olha, isso aqui vai dar certo. Esse negócio que eu vendo aqui, isso aqui vai, meu Deus, isso aqui Deus vai abençoar. Por mais que eu não quis, 2 não quis, mas 10 vai querer, vai dar certo. Quem tem um propósito e vive determinado é assim.
a pessoa determina e crê. Quanto tempo que ele gastou? Quanto? Eu digo para você que isso aqui é terrível. Quem viaja muito aí sabe do que eu estou falando. Você vai daqui para São Paulo, é 1000 quilômetros. Você vai de carro, você gasta aí 10 horas de viagem. De carro. Continua comigo. Saí discretamente. Quando ele chegou lá em Jerusalém, ele diz: saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado aonde? Em meu coração. Olha que bacana. Ele não contou para ninguém. Por quê? Porque ele sabia que tinha muitas pessoas que iam tentar falar o contrário. Ia querer desmotivar ele. Ele não contou para ninguém. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho, não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Quando você vai a Jerusalém, você entende tudo isso aqui, porque Jerusalém velha tem 8 portas. Cada porta tem um nome para entrar nas muralhas. O vale de Cedron é um lugar. Então você entende tudo que ele fez aqui, essa caminhada, essa ida e vinda. Eu estou pregando para você aqui, eu estou lembrando fisicamente de como é. Versículo 16. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas, então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então, depois que ele deu aquela volta, que ele viu a situação do jeito que estava, aí ele reuniu ali algumas pessoas, as autoridades do povo, falou: olha, gente, olha que vergonha isso tudo aqui. Vamos mudar essa história aqui. Vamos nos unir. Vamos reconstruir os muros da cidade. Vamos eliminar essa vergonha da nossa vida. Vamos sair desse monturo. Vamos mudar a história. Versículo 18. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam. O que o povo respondeu para ele? Sim. O que, pessoal?
Vamos reconstruir o muro. E ficaram o quê, pessoal? Animados para realizar essa boa obra. Então, naquele primeiro momento, as pessoas que estavam ali ficaram o quê? Animadas. Foi ou não foi? Mas eu disse para você que sempre vão aparecer pessoas negativas. Pessoas que vão tentar te parar, vão dizer que você não pode, que você não vai conseguir, para te desanimar. Versículo 19. Mas, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, o que eles fizeram? Zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Diga glória a Deus. Quando veio a palavra negativa, Neemias desanimou? Por que não? Porque ele tinha um propósito e ele estava determinado. Quando você tem um propósito e está determinado, nada te desanima não, irmão. Nada. Tem gente que você encontra com ele, fulano, o que foi? Tô aqui desmaiado. Por quê? Porque eu estava tão animado, mas veio fulano ali e me falou uma coisa tão negativa que eu esmureci. É porque essa pessoa ali não tem um propósito de verdade. Ou às vezes até tem, mas não está determinado. Olha que forte. Neemias disse assim: olha, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, servos de quem? De Deus, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Neemias falou: vocês não vão ser lembrados na história. Não. E é exatamente assim que acontece com a vida de todo ser humano. Quem não tem um propósito de verdade, quem não é determinado, não é lembrado na história. Não é lembrado, é apenas mais um que passou por essa terra, nasceu, cresceu, não vou nem dizer viveu, porque não é lembrado na história, morreu. Não tem legado nenhum. Quem não tem propósito, quem não é determinado, não deixa legado nenhum. Neemias falou: vocês não têm parte nenhuma aqui não. E aqueles homens vão começar a criar situações para quê? Atrapalhar eles. Eu quero adiantar um pouquinho com você, porque toda a história você vai ler em casa. Hoje eu estou falando de propósito e determinação. Vai comigo no capítulo 6, no versículo 15. 6:15. Olha que coisa tremenda. Então lá eles começaram a obra, arregaçaram as mangas. Eles tinham um propósito e estavam determinados. Agora olha isso aqui. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou o quê? O muro ficou o quê? Irmão, nem a Odebrecht, se você contratar para fazer um muro de 1,6 km, com 8 metros de altura, e a largura passa um carro uma carruagem em cima. A largura dos muros, porque os muros era para proteger, então dá em torno de 2 metros mais ou menos de largura. É uma muralha. Quanto tempo?
Quanto tempo que eles fizeram? 52 dias. Com certeza é um milagre. Não tinha trator, não tinha maquinário, não tinha andaimes como hoje que a gente vê, mas tinha uma coisa. Tinha o quê? Tinha o quê? Tinha propósito e tinha o que mais? Determinação. E aquele povo estava pegado com quem? Com Deus. Quando tem propósito, tem determinação e a pessoa está pegada com Deus, milagres acontecem. Milagres acontecem. Porque é aí que entra o agir de quem? De Deus. É aí que entra o agir de Deus. Mas quando não tem isso, como é que Deus vai agir? Como? Versículo 16. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, souberam do quê? O que nós falamos aqui agora? O que o João falou? Souberam do quê? Do milagre que aconteceu aqui. Ficaram assustados e sentiram-se como? Meu Deus, sentiram-se humilhados. É exatamente assim que fica a pessoa quando olha para a vida de alguém que creu em Deus, que buscou a Deus, que recebeu um milagre e a vida dela foi transformada. É exatamente assim que a outra pessoa se sente, humilhada, porque ela vê que a vida do outro foi transformada, mas a dela continua do mesmo jeito, porque ela não fez nada, ela não tomou uma posição de fé. Fé é isso. Fé não é para falar que tem. Fé é para você demonstrar através das suas atitudes, da sua crença. Então as outras nações vizinhas, os inimigos ficaram assustados, se sentiram humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram o quê? Várias cartas, documento para lá, documento para cá, tentando fazer o quê? Atrapalhar o serviço lá, tentando impedir daquelas pessoas alcançarem o propósito delas. Versículo 18. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias, ou seja, pessoas influentes, importantes. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de quê? Carta de quê? De ameaça. Para quê? Para me intimidar. Olha o Neemias falando. Tentaram de toda forma me intimidar, me parar, me desestimular. Mas eu tive um propósito firme. E eu desde o começo estava determinado. Por isso que a boa mão do Senhor esteve conosco. E em 52 dias nós fizemos essa obra. Meu Deus. Você vê que o milagre aconteceu e não demorou muito tempo. Amém. Não demorou muito tempo.
Mas se você pegar, eu quero que você leia em casa. Eu comecei lá no capítulo 2, não foi? Leia em casa, desde o capítulo 1, quando ele vai falar com o rei. Eu quero que você pegue para ver que eles não paravam não. Foi em 52 dias porque era direto. Direto. Não olhava para o cansaço. Quando a pessoa tem um propósito e ela está determinada, é como se o cansaço não conseguisse atingir ela. Ela está focada. Eu não sei se você tinha um propósito quando entrou aqui hoje, mas tomara a Deus que você tenha um propósito quando sair daqui hoje. E se você tinha um propósito, eu não sei se você estava determinado quando entrou aqui hoje, mas que você saia determinado daqui hoje. E se você passa a ter um propósito agora, que junto com esse propósito você já tenha também a determinação, aquela convicção: eu vou chegar lá, com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus e com toda a minha fé, eu vou chegar lá. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar a Deus, eu não vou parar de lutar por essa situação que eu tanto desejo alcançar, e eu vou vencer, e Deus vai estar comigo. Não importa se alguém disse para você que você não é capaz, importa quem você entende que você é. O que os outros falam pouco importa, importa o que você pensa. Se você deixar entrar no seu coração as palavras dos outros, então você vai viver como as ondas do mar, impelidas pelo vento. Quem manda nas ondas do mar é o vento. O vento joga, o vento leva. Quem vive pelas palavras das pessoas é assim. Quando vem uma palavra de motivação, empurra. Quando vem uma palavra de desânimo, puxa. Não, você tem que viver por sua fé, por sua convicção e confiança em Deus, e vai dar tudo certo. Quem entendeu a mensagem? Eu quero que você leia em casa, hein? É muito bonita essa história e é muito forte.